Olá, gente que sente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Fala Psi. O Fala Psi é um podcast que fala sobre sentimentos humanos, ressignificações, sobre experiências de vida, e é um patrocínio do Instituto Suassuna. Hoje estamos recebendo uma pessoa que eu gosto demais aqui, que também é uma grande amiga e a maior chefe de cozinha portuguesa. A gente, desculpa falar que é portuguesa, mas... Não, mas a maior chefe de cozinha portuguesa aqui do Centro-Oeste. Se brincar, uma das maiores do Brasil, viu? E, além de tudo, eu quero começar o assunto contando para vocês algumas coisas sobre a Edivânia. A Edivânia, para quem já conhece o Portucave, o restaurante dela, é um restaurante já renomado. Quantos anos, Edivânia? 21 anos. 21 anos de tradição aqui em Goiânia. Lugar super bem frequentado e o melhor bacalhau que eu já comi na minha existência. Diga-se de passagem, só que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, que antes disso, e junto com isso, a Edivânia também era educadora, né, Edivânia? Exatamente, meu amigo. Educadora e mestre em psicologia. Eu iniciei na educação logo muito cedo. Passei por concursos, né, na rede pública, municipal, estadual e até federal. Atuei nas 3 instâncias, na rede privada também, e foram mais de 30 anos. Mais de 30 anos na educação. É verdade, e com muitas realizações. Que maravilha. Eu realmente acho que a educação continua sendo o meu partido. E o espaço também da cozinha é um espaço de grande aprendizado, de ensinagens várias, né? E como é que foi que aconteceu, Edivânia, essa transição? Na verdade, até pouco tempo atrás, você ainda atuava na educação, paralelamente à sua grande carreira de chefe. Como é que foi para você sair? Conta um pouco dessa história. O que aconteceu? Em que momento a gastronomia entrou na sua vida e fez essa reviravolta? Então, eu costumo dizer que as oportunidades, né, os desafios, eles surgem na sua vida e chega um momento que você tem que fazer uma escolha, né? Quando eu fui para a educação, era muito jovem, era menor de idade ainda. Eu sei que quando eu fiz 18 anos, eu já estava na sala de aula. Sim. E eu fiz 18 anos em junho, em setembro eu fiz o concurso que surgiu, que foi o primeiro concurso do Estado após a abertura política, né, a redemocratização, na década de 80. E lá no início dos anos 2000, né, eu conheci o Pedro, né, que é hoje o meu marido, e é uma pessoa que chegou aqui com o desafio de permanecer, de empreender. Para quem não sabe, o Pedro veio de Portugal. Exatamente, da cidade do Porto, comerciante. E quando eu me vi naquela parceria, né, e a dificuldade de mão de obra, que já era naquela época, eu realmente tive que agarrar junto, né? Mas eu gostava de cozinhar, sempre gostei, Rogério, de cozinhar, de partilhar comida, fui curiosa com as coisas que eu comia diferente. Mãe de 3 filhos, né? Tem que cozinhar. Fui mãe muito jovem também, então essa coisa de prover o alimento, né? Mas mesmo na escola, eu gostava de fazer coisas na escola, sabe? De partilhar com os meus colegas e as coisas foram acontecendo. Se você me perguntar, olhando lá para trás, como é que você conseguiu conciliar tudo isso? Como é que você, sabe? Eu às vezes não entendo, porque foi muito desafiador, foi sofrido também, você está entendendo? Sério? Sério. E eu contava para você um dia desses, né, que hoje, inclusive, vou sair daqui e vou fazer uma infiltração no meu pé esquerdo.
né? Que há alguns anos, já há mais de uma década, descobri que tinha um neuroma. E aí, há um tempo atrás, fui fazer uns exames e o ortopedista que foi fazer a análise dos dados lá, das imagens, ele disse, você passou a sua vida de pé. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Lecionando nas panelas. Exatamente, meu amigo. Então, acho que é isso, né? Mas, como diz o Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Isso eu acho que nunca me faltou. Isso nunca faltou em você, né? Você sabe que o nosso programa é uma realização do Instituto Suassuna, que é um instituto de educação, né? Sim. Então, diversos cursos na área de psicologia. E você fez um mestrado em psicologia. Não apenas em psicologia, mas na área de saúde, o Instituto Suassuna. E você fez um mestrado em psicologia. O que deu na tua cabeça para que você, uma educadora, decidisse fazer esse mestrado? Quando terminei a faculdade, eu fiz faculdade de educação, né, na Universidade Federal, eu estava apaixonada por 3 áreas. Sim. Uma delas eu atuei como monitora. Eu olho para essa vida e eu fico pensando, eu era mãe de 3 meninos. Eu dava aulas em 2 escolas, sempre trabalhei em instituições do estado, município, ou município, ensino privado, você está entendendo? Uhum. Mas eu tinha vontade de continuar estudando. E eu terminei o curso de pedagogia na Federal, certa de que eu não tinha os conhecimentos todos que uma professora, que eu sempre me identifiquei mais com a escola básica, mas aí também eu comecei a trabalhar com formação de professores em serviço, num primeiro momento, e eu senti a necessidade de estudar mais psicologia, né? Eu queria filosofia e eu queria também a sociologia. Assim, me apaixonei na universidade por essas 3 áreas e aí, quando eu terminei um curso de pós-graduação que eu fiz, eu tinha um vínculo com umas amigas psicólogas também, e então nós resolvemos prestar o mestrado, a seleção do mestrado para psicologia. Foi todo mundo, as amigas e era uma área todas. de psicologia social, né? E a minha intenção naquele momento era estudar a formação de professores. Sim. Que era onde eu atuava mais naquele momento, sabe? Então, acho que foi por aí que eu caminhei. E ainda hoje tenho muitos vínculos com profissionais dos melhores, os grandes profissionais da área da psicanálise, inclusive, né, aqui em Goiânia. Né, a Virgínia Suassuna é uma grande mestra que eu sempre admirei muito. E eu acredito muito que as pessoas, quando resolverem investir, né, numa terapia, né, num conhecimento maior sobre si mesma, né, que as bases que a psicologia traz, eu acho que são fundamentais, são fantásticas. Eu acho que aí nós caminhamos mesmo para um mundo melhor. Olha só, mas que frase bonita. Fico feliz em saber que você pensa assim, Edivane. Porque eu te conheço já há bastante tempo, gosto muito de você, admiro a sua sensibilidade em tudo que você faz, seu empenho, sua entrega, né? Mas a gente começou de um período aqui, a gente começou a falar de um período e a gente pulou muita coisa. Pulou. Até chegar aqui. De onde você vem, Edivane? Como é que foi essa sua infância? Então, eu sou a terceira numa prole de 6, né, do Nordeste goiano. Meu pai nasceu na Bahia, minha mãe é goiana. E minha cidade chama Divinópolis de Goiás, fica ali próximo à Terra Ronca, que é uma maior referência para as pessoas, né, no Nordeste goiano. E eu acho que fui sempre uma menina, uma terceira. Acho que quem está no meio fica meio assim, esquecido, né? Não é tão cobrado. E acabei por me alfabetizar aos 5 anos de idade, quando minha mãe pegava pesado lá, alfabetizando meus 2 irmãos mais velhos. Você entrava junto do bolo. Eu meio que brinquei com as letras ali e me alfabetizei junto com os meus 2 irmãos mais velhos. E com então, isso... alfabetizou cedo demais, muito né, cedo, muito cedo. Acabei... E aí, minha mãe morava na fazenda. Ela era professora no ensino rural. E aí fomos para a cidade, né, os 3, um com 7, um com 6 e eu com 5 anos.
E aí eu já sabia ler e escrever. Minha mãe, olha, pensa uma mulher fantástica, inteligente. Correto. Eu falo que na década de 90, eu vim estudar na Universidade Federal e aprender sobre a funcionalidade da escrita, alfabetização, estudar Bakhtin, Emília Ferreira, esses grandes mestres, né, internacionais. E aí eu percebi que minha mãe, lá na década de 70, fazendo o melhor que ela podia ali pelos filhos dos peões ali na fazenda, minha mãe já tinha total compreensão sobre a funcionalidade da escrita, porque ela considerava que a gente sabia ler e escrever. Quando a gente sabia escrever uma carta para minha avó, que morava em Brasília, e a minha avó respondia e a gente sabia ler a carta de volta da minha avó. Olha, que maravilha. E entendia aquela mensagem, transmitia a mensagem. E também tinha que saber as 4 operações. Com 5 anos já? Aí não era para ser com 5. Eu acabei acontecendo. Meu filho tem 5 anos, ele come terra. Então, é engraçado, assim, eu olho para o feito da minha mãe, ela achava que, assim, para mandar para a escola tinha que saber isso, o básico. Que hoje continua sendo um desafio dos 4 anos primeiros da escola, Sim. né? Que muitas vezes as crianças passam, às vezes, 3, 4 anos na escola e não adquirem. Não, às vezes passa. Às vezes chega na universidade e se forma sem saber sequer concatenar ideias. Pois. Eu também já dei aula, né? E eu via que essa formação inicial parece que foi tão falha, precária em alguns casos, verdade. que você vê adultos já formados com pouco conhecimento ou quase nenhum, assim, de defender as próprias ideias, de ter esse gosto pelo conhecimento, expor. Pensa, né? Por isso que a gente tem, assim, tanto... Faço questão de frisar, por isso que o Instituto, ele tem trabalhado, assim, de uma forma bem intensa, com os melhores profissionais do Brasil, para que a gente tenha realmente formação, sabe? Uma formação onde a pessoa vá para a prática de mercado, mas que a pessoa saiba sobre o que está falando, tenha base, referência, raízes. E é interessante, né, Edvânia? Eu estava lendo sobre aquela pesquisa do Dunning-Kruger. Você já ouviu falar? Tem um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que é um negócio muito engraçado, porque é o seguinte: quanto menos a pessoa sabe, mais ela se fecha para o conhecimento e acha que já sabe tudo. Que louco. Acontece muito isso na política. Nós temos visto isso. Nesses tempos modernos, né, contemporâneos. A internet tem dado muita voz a esses Dunning-Kruger, como é que é o nome? Dunning-Kruger. Porque e o contrário também acontece. A pessoa que, de fato, tem bastante informação, quanto mais informação a pessoa tem, quanto mais formação a pessoa tem, mais ela sabe que não sabe nada. Mais ela se sente vazia de conhecimento e desesperada por se preencher. Eu tinha um professor na universidade, o Ildeu Moreira, de filosofia. E ele era aquele professor que falava 2 horas e você tinha que ouvir, não tinha muito o que discutir, ter diálogo ali, não. Ele expunha mesmo, assim, com tempo e com muita profundidade, temas da filosofia. E uma das coisas que eu me lembro que ele dizia é: o conhecimento mora sempre mais ao longe. Maravilha. Então, quanto mais você conhece, mais o horizonte se abre, né? Sim. E você sabe que há muito mais para se percorrer, lá na frente, para se percorrer. Exatamente. E é assim que você consegue profundidade, né, em algumas questões. Em tudo, eu acho, né? Igual, por exemplo, hoje a gente, até mesmo na área de gastronomia, você vê pessoas... Eu visito muitos restaurantes aqui em Goiânia, gosto muito, né? Não parece, né? Não, mas é um bom que eu gosto de comer. Gosto demais de gastronomia, muito mesmo. Já tive até um blog de crítica gastronômica e tudo, você lembra? E uma coisa que eu percebo é que existem muitos
negócios que as pessoas começam na área de gastronomia, por exemplo, achando que sabem cozinhar, porque o que aprendeu ali em casa já é o suficiente para poder montar o próprio negócio e tocar. E lugares assim, muitas vezes a gente vê que a pessoa não se esmera em conhecer, não se esmera em aprofundar em técnicas, não se esmera em experimentar também, né? Porque para mim é uma coisa muito interessante. Assim como tudo no conhecimento, quando a gente tem experiências, a nossa prática muda. Então eu vejo gente tão fechada na própria bolha que não consegue aprender mais nada e fica aquela coisa rígida. Mas a prática, Rogério, eu costumo dizer que assim como na pedagogia, assim como na sala de aula, a cozinha foi para mim o grande palco para o aprendizado, sabe? Para aprofundar e para repensar a minha prática. E aí a gente dá o nome de prática reflexiva, né? Sim. Então, é você olhar para aquilo que você fez e ficou fantástico. Então, você pensar, por que deu certo? Assim, mas mais ainda quando a gente erra. Então, né, o que nós temos na educação, o pressuposto o erro é tentativa de acerto. Uhum. Não na tradicional, na conservadora o erro é um X, né? Sim. Mas na educação progressista, o erro é considerado tentativa de acerto. Eu gosto muito de um conceito de prototipação. A prototipação, ela vem da área de tecnologia e tudo mais. Porque é um conceito que eu desconheço. Vem da área de Só que o conceito de prototipação eu acho muito interessante, que pode ser usado e aplicado em tudo. Porque assim, quando eu percebo o que eu faço, quando eu estou completamente atento a todos os processos, eu consigo perceber o lugar onde eu errei e eu vou consertando. Esse erro eu não cometo mais. Deixei 15 minutos, a próxima vez eu vou deixar 18. E aí é um protótipo. Então o erro é um protótipo do acerto. Que incrível. O erro não é visto como um erro. Interessante. O erro é simplesmente uma forma que você aprendeu de não fazer. Isso. Né? Mas isso serve para quem está desejoso de aprimorar. Porque quem não está desejoso de aprimorar e aceita qualquer resultado, né, e se acomoda Sim. diante daquilo, na minha equipe no Portucave, quem trabalhou comigo nesses 21 anos sempre escutou isso da minha parte. Na dúvida sobre a situação de um produto, na dúvida sobre o resultado de um prato, não manda, não siga adiante. Recomece e faça o melhor. Que maravilha. Então... É fácil trabalhar com você, Divane? Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é fácil para quem quer crescer, para quem quer... falar isso. Você está entendendo? Eu acho que tanto é que eu tenho pessoas na minha equipe que já têm mais de 10 anos de casa. Uhum. Então, Rogério, eu acredito que o céu é o limite. Sim. Eu acredito que a gente pode melhorar sempre. Se acomodar na mediocridade nunca, né? Nunca. E eu tenho que acreditar. E mais, às vezes, fazer o que você sempre fez, sempre melhor, é mais desafiador do que você ficar inventando uma coisa a cada dia. Sim. Você está entendendo? E se tornar exímio no que você faz. Isso, né? E como a nossa casa, né? O Portucave, nós decidimos por uma cozinha tradicional portuguesa. Sim. A cozinha tradicional portuguesa tem centenas, séculos e séculos e séculos, né? Então, eu tenho livros, eu tenho fontes de pesquisa, eu tenho referências nessa área que, para mim, assim, se tornaram os meus mestres, né? E nesse sentido... Sim, não deve ser fácil cozinhar para a família do Pedro. Não, porque são minha referência, né? Você sabe, meu trabalho é uma referência muito mais de uma cozinha familiar, artesanal, você está entendendo, do que propriamente comercial, né? Não é esse veio. Produtos
de né? qualidade Cuidado com os produtos, cuidado com os processos, né? E isso eu acho que foi muito interessante e veio ao encontro daquilo que eu acredito, dos valores que eu tenho. E você foi se aprimorando com o tempo, né? Eu fico pensando, a gente está falando de prototipação, né? Que o erro é um protótipo do acerto. Eu fico pensando como é que foi que o pessoal descobriu que a maniçoba precisava ficar 8 dias fervendo, né? Ali, num processo para poder alcançar. Pensa o protótipo. Eu fiz o primeiro dia, morreu um. Deixei cozinhando 2, morreu o outro. Até descobrir isso, né? O protótipo, então, nesse caso, não sei se funciona muito bem. Não. A maniçoba é uma folha tóxica, Sim, né? eu sei. Pois, será que matou? Ah, deve ter matado. Para descobrir que eram 8 dias, né? Imagina. Pois é, Edvani, e a gente estava falando de família, né? Então, você falou que a sua cozinha, a sua culinária é uma gastronomia familiar, que quem come esquenta o coração, parece que está visitando a casa da avó, né? Eu me sinto muito acolhido lá no Porto Cabe. E você falou que muitas receitas você seguiu também de tradições familiares. Sim. Você aprendeu com a família do Pedro? Começou por aí? Como é que foi esse desenvolvimento da gastronomia portuguesa para você? Eu acho que se eu não tivesse a minha própria história familiar de valorização do alimento, Nada disso do teria alimento acontecido. Como essa coisa do afeto, do cuidado que eu sempre percebi na minha mãe, no meu pai, sabe? As frutas da época, comer na época certa, as horas, né? A maneira como meu pai chegava às vezes de viagem, que ele viajava dias e dias no lombo do cavalo, do burro, para poder levar gados, né? Ele era um lado tropeiro? para o outro. Meu pai fez um pouco esse trabalho. Meu pai sempre lidou muito com a pecuária. Sim. E falam que a comida dos tropeiros é fantástica. Você está entendendo? Então, meu pai tinha muita coisa de um paladar, assim, do time mesmo das coisas, sabe? Eu acho que textura, eu acho que ele tinha muito isso, muito cuidado com isso. Nós era engraçado, sabe? Éramos seis, assim, escadinha mesmo, sabe? Ao longo de 6 anos, minha mãe, 6 anos, o primeiro com 64, 71, ao longo de 7 anos, minha mãe teve 6 filhos. Você está entendendo? E nós éramos, parece assim, todos rosadinhos, sabe? Com aquela bochechudos, assim. E meu pai tinha aquela coalhada em cima do fogão a lenha, que tirava o leite lá e deixava o leite em cima do fogão a lenha, sabe? Tinha a rapadura, que meu pai sempre tinha aquela pessoa que fazia rapadura, que era serenta, que falava, ou meu pai, a farinha, tinha alguém que fazia a melhor farinha, sabe? Porque nem sempre a gente produzia essas coisas. Então, começou aí o esmero pelo produto, aí. Você né? sabe que eu vim para Goiânia com 14 anos, né? Que aí não tinha o ensino médio lá. Nós viemos para Goiânia para fazer faculdade, né? Para fazer ensino médio, entrar numa faculdade. Meu pai trazia boa parte dos alimentos que a gente consumia aqui. Meu pai trazia em caixas prontas de lá. Maravilha. Trazia rapadura, trazia o arroz. Você acredita que o arroz de tomates malandro, quando eu comecei a fazer no Porto Cave, eu me lembrei do arroz de máquina que meu pai trazia, que era o arroz, guardava as sacas de arroz em palha, levava para a máquina de arroz para poder beneficiamento. Exatamente. E aquele arroz eu percebi que era interessante para fazer o arroz de tomates malandro. Meu pai me mandava esse arroz. Meu pai me mandava a banha. Essa eu não sabia. Você acredita que eu faço arroz de pato? Faço arroz de pato usando uma banha que vem lá da minha cidade. Que maravilha, então, que referência incrível. Eu acho que essa base que eu tive na minha infância, sabe, com os meus pais, foi fundamental. Eu acho, não tenho certeza, para que depois no encontro com a família do Pedro e com essa cultura portuguesa, com essa
que aí Que também a família... entraram elementos novos que eu não conhecia, você está entendendo, né? O uso do azeite, por exemplo, né? Não fazia parte dos meus costumes Sim. quando eu comecei a trabalhar com a gastronomia portuguesa. O vinho eu ainda não era, né? Não conhecia sobre vinho e o uso do vinho, inclusive, para preparar pratos. Você está entendendo? A salsa, a predominância antes era do coentro. Depois, com a Eu gosto dos cozinha do dois. norte, a cozinha do norte de Portugal é mais a salsa. Sabe? Então, eu incorporei muito o uso do louro, eu não usava muito loureiro, né? E eu trazia de lá. Ainda hoje eu trago folhas de louro de Portugal, você acredita? Meu Deus do céu. Eu trago uma massa de pimentos lá de uma região do Alentejo para fazer o prato do borrego. Que maravilha. Então, eu acho que essa denominação de... Meu pai tinha uma vaca, ele escolhia uma determinada vaca que ele dizia que ela tinha um leite mais gostoso, e era daquela vaca que a gente tomava Essa leite. é DOC mesmo. Quando a denominação de origem controlada, denominação de origem protegida, havia de tudo aí nessa base, que depois, sabe, com o trabalho com a alta gastronomia, que eu vim fazer o link dessas coisas todas. E eu penso que esse processo aconteceu, fluiu de uma maneira muito interessante por conta dessa base também, sabe, meu amigo? Não... Que maravilha. Não, é maravilhoso. Não, eu ouvi você falar de família também, né? Faz com que eu pense nos seus filhos, né? Hoje todos eles trabalham com você, né, Edivane? Hoje os 3 trabalham comigo, já sou mãe de quarentões. Como é que é ser mãe de 40? Lidar com com criança, com adolescente, vai. Agora, trabalhar com filhos de 40 anos, conta pra gente. Eles não estão assistindo, não? Não vão assistir, não. Olha... A avó também, né, Edivane? E já sou a avó do Arthur, que vai fazer 4 aninhos em abril. Você já viu que eu sou uma mulher rodeada de homens, né? Sim, é verdade. Desde a família lá atrás, né? Não, lá era equilibrado, né? Eram 3 homens e 3 mulheres. E aí tive 3 filhos homens, né? E hoje eles... Amigo, esse ano que a ficha foi caindo sobre essa história, sabe? De que já estou lidando com pessoas, né? Adultas, realmente adultos. A minha relação com eles, você sabe, a gente já se conhece há algum tempo. Foi sempre uma relação muito respeitosa, muito tranquila, fluida, né? E eu acho que chega nesse momento que algumas coisas pedem alguns ajustes, exatamente. E eu já me vejo meio que querendo sair um pouco de cena em muitas questões e deixar eles que façam o favor de darem andamento e de darem conta e, sabe, claro que a escolha é deles. Mas é um momento bem, assim, crucial, sabe? Particular nas relações. E família é muito importante para você. Você está falando de onde você saiu, de onde vieram outras referências na gastronomia. E a gente está falando também sobre um relacionamento com um português que valoriza a família, mas a gente sabe que o choque cultural nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Ele é real, ele é do cotidiano. Sim. Mas eu penso assim, eu e o Pedro somos cancerianos, né? Nasceram... praticamente, nós somos da mesma safra de 65, é uma safra de barca velha, não é uma safra qualquer. E 3 dias de diferença, você está entendendo? E, então, somos de uma mesma geração, de países diferentes. Quando a gente estava se conhecendo, eu perguntava assim, olha, quando você era criança, você brincava, por exemplo, quando chegava na água, lá num riozinho d'água, da pedrinha que cai na água, assim, você brincava... Ficava perguntando se as brincadeiras que a gente fazia aqui de criança... Se as músicas eram as mesmas. Muitas são, sabe? Tem muitas coisas que são comuns. O Pedro acabou que ele ficou... A longevidade em Portugal, ela né, assim, boa parte das pessoas vivem muito, né?
Mas o Pedro não teve essa sorte. Ele perdeu os pais aí na faixa dos 20 e poucos anos, perdeu a mãe com 60 e poucos anos, o pai 2 anos depois com 60 e tal Muito anos. jovens. Muito jovens. Ele é o mais novo, né, de uma prole lá de 4. E ele chegou aqui, nós dois tínhamos 37 anos, né? Foi aí no 2002, no 2003, é o início do Porto Cave. E foi bem desafiador esse tempo todo, você está entendendo? E vem sendo, né? Eu acho que é um esforço recíproco, você está entendendo? Muitas vezes a gente fica achando que só a gente está tendo que se adaptar, né? se adaptar, de abrir mão de muita coisa, mas eu acho que ele também, ele teve, né? Ele não tem, ele hoje no Brasil tem a filha, né? Ele não tem irmãos, não tem primos, não tem tios, A né? família são vocês. Mas assim, eu acho que eu fui uma parceira que facilitou muito a vida dele no sentido de ir a Portugal sempre, sabe? Seja negócio, seja estar com a família. E a família dele passou a ser minha família passou a ser família dele. E eu acho que a gente tem conseguido ultrapassar, sabe, esses choques culturais, essas diferenças. E houveram alguns desafios nesse caminho, grandes, né? Você pode falar da Margarida? Posso falar da Margarida, né? A Margarida foi uma criança desejada por nós e que veio por outros caminhos, né? E que foi, eu penso, né, desafiador para ele no tempo. Margarida é a filha do Pedro. Ela tem 7 anos hoje. Na época você estava muito próximo da gente, né? Eu acho que muito dele, inclusive. E que eu penso que já era um projeto de amor nosso. E o fato de ter vindo por outros caminhos se tornou mais desafiador para mim. Para você, com certeza. Mas eu penso que para ele também não é fácil. E que hoje a gente cuida dela, né? Eu tenho todo o carinho, eu me dedico, eu mudo a minha agenda completamente quando ela chega, né? E sei que eu tenho a confiança e o amor dela. E ela sabe que tem também da minha pessoa, né? Difícil não gostar de você, né, Edvânia? Criança também desperta em nós sentimentos muito bons, né, Rogério? Eu acho que sendo mulher, sendo mãe, sendo ainda educadora, tendo conhecimento de várias vertentes, né, do desenvolvimento, né, infantil, isso me dá uma condição e uma consciência muito grande, né, de como me... E você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe, eu não sabia de nada disso. Tá aplicando agora, depois. Tá reaplicando. Né? Mas engraçado, porque essa história. Eu fui mãe com 16 anos a primeira vez, você acredita? Amiga. E foi uma gravidez de um adolescente praticamente. Mas fluiu de uma maneira a maternidade na minha vida, Rogério. Eu acho que até pelo apoio dos meus pais também. O pai dos meus filhos também é uma pessoa que eu acho que ele foi um bom pai de criança na infância, sabe? Bom que você coloca o período, né? Durante um período. Porque depois da infância eu acho que não foi. Infelizmente não foi. Mas, assim, temos uma relação respeitosa. E eu lembro da maternidade como um grande privilégio. Amamentei, sabe? Assim, lidei com essa coisa... Muito novinha. E o pai dos meninos era regulava a idade com você? Era 5 anos de diferença. Mas era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa que passou em concurso, que trabalhou uma vida inteira, que valorizava também a educação. E ser mãe, assim, tão jovem... Na época que você engravidou... Década de 80. Na década de 80. Como é que foi a visão da tua família em relação a essa gravidez tão tenra, né? Tão precoce? Minha mãe foi avó com 36 anos. Pensa. Que loucura. Eu fui com 40. Quase lá. Foi assim, assustador, mas para mim.
E eu acho que na época eu tinha um relacionamento de um primeiro namorado, que era uma pessoa conhecida, que era filho do compadre, uma pessoa bem vista na cidade, tudo mais de dentro de casa, era estudioso, ia entrar na faculdade, sabe? Essas coisas todas assim. Então, nos casamos e tivemos, né, lá os 3 filhos, foi ser bancário, foi ser professor de matemática e física no ensino médio. Eu fui dar aulas, sabe? Assim, a vida foi fluindo, assim, e eu acho que tive, assim, eu acho que uma coisa que facilitou foi o apoio da minha família sempre, Sabe sem dúvida nenhuma. Edivane, que assim, você conta tudo assim com uma naturalidade, fluindo, as coisas foram acontecendo. E as dores. E aí, né? Foi tão fluido assim, Edivane? Por dentro. Né? Olha, uma dor na maternidade, por exemplo. Eu tive parto normal. Pensa, com 17, eu ia fazer 17 anos. E eu tenho uma saúde muito boa. Nisso também eu sou muito grata aos meus antepassados. Aos meus deixaram pais, aí uma genética boa. Uma genética muito boa, preparada mesmo para a vida. E então aconteceu, não passei por risco de vida nem nada, sabe? Você acredita que eu ia a pé para a maternidade sentindo dores? A pé? A pé. Quantos quilômetros? Era do setor universitário ali para o setor sul, aqui, na maternidade Modelo. Chegou no meio do caminho, pegou um táxi para chegar na faculdade, na maternidade. Para dar luz. Para dar luz. E no outro dia eu estava pronto para voltar para casa. Meu Deus, mas uma dor que me lembro muito é a dor de amamentar. Eu queria morrer de dores. Terrível amamentar, sabe? Começar o processo de amamentação. Sim. Pensa, de uma menina que não tinha tido nenhum preparo para isso, assim, praticamente. Tem um projeto maravilhoso no Instituto Suassuna, que é com a Carla Cerávolo, que ela trabalha justamente com maternidade. Hoje, sempre tem live falando sobre isso, acompanha partos. Incrível esse trabalho. É maravilhoso. Eu vejo as mulheres contando hoje com a presença de alguém que ensina a amamentar, inclusive, que é para a criança não engasgar, para a mama não empedrar, não virar aquela febre, aquela coisa terrível, você está entendendo? Que, né, que trinca o bico do peito. É uma coisa, sabe assim, machucar a unha. Pensa, você machucar sua unha, assim, é a sensação. Pior. Imagina, várias vezes por dia machucando. Coisa louca. Ai, ai. É para a criança parar de chorar, você começa a chorar. A criança para de chorar e você começa a chorar. Meu Deus. Então, você dá leite e lágrimas. Louco, muito louco isso. Louco mesmo, sabe, assim. É uma dor. Passou por muitas dores na vida, né, Edivane? Muitas. Qual desses momentos, ou quais desses momentos, nessa história tão rica, você sente que foram os momentos mais difíceis da sua vida? Mais difíceis foi perder meus irmãos e perder meu pai. Esses foi dos momentos de tudo mais difícil. E você perdeu quantos irmãos? Eu perdi minha irmã, caçula, que era mais nova do que eu. Isso foi em 99. Ela era muito jovem. Pensa, aquela irmã alma gêmea, sabe? Uma pessoa que eu amava muito, que morou junto comigo, que me ajudou com os meus filhos. Uma pessoa muito alegre, muito bonita, muito... E ela teve um câncer na pineal, passou por 2 cirurgias, passou por tratamento de quimioterapia, de radioterapia. E eu era a pessoa que ela escolhia para estar com ela nos momentos mais difíceis sempre. Não era nem minha mãe. Como é que era para você amparar a dor dela sentindo a sua? Eu acho que naquela época parece que eu lidei com o tratamento dela com uma fé absurda, que eu acho que vinha inclusive dela para mim, né? E ela conseguiu sair dessa situação, né? Do tratamento do câncer. E depois teve um AVC.
e faleceu com menos de 30 anos. Meu Deus. Então, lidar com a perda, a morte da minha irmã, foi, assim, essas perdas. Eu falo que até que lidar com a morte foi assustador para mim naquela época, né? Ela tinha 30, eu tinha 30 e poucos anos, já tinha passado pela história, né? Do câncer e tudo mais. É sentir o chão, os pés, Abrindo. o chão abrir, você está entendendo? É você lidar com a morte numa primeira experiência, jovens, como a gente ainda era, né? Foi terrível, foi terrível. Mas depois, assim, passaram 20 anos, meu irmão, que era o caçula mesmo, aparece a doença do câncer no intestino. Aí meu irmão dura menos de 2 anos. E também eu era aquela pessoa que ele sempre contava comigo. Ele tinha Você quem dava o acabado de suporte emocional. separar. E era eu, sabe? Ele me dizia que eu era a segunda mãe dele, que eu, sabe? Sempre ele contava comigo naqueles momentos, dos exames, inclusive, das intervenções. E te digo, assim, não dá para descrever essa sensação de você ver uma pessoa que você ama passar por essa doença, pelo tratamento, sem você ficar... É de um verdadeiro dilaceramento, você está entendendo? Da alma. Sim. É todo o processo, né, Edvânia? E eu digo que não é só a perda, né? Você vai esse processo é perdendo. pior do que a morte. Sim. Porque a morte, você já enxerga ela como a única saída e um alívio. E para quem acredita, né, numa vida após a morte, para quem acredita, eu acredito nisso, na continuidade, eu acredito que nós somos um espírito, né? Nós somos espírito, que nesse momento nós habitamos esse corpo. Sim. Né? E esse corpo perece, mas o espírito continua. E eu vi esses 2 irmãos passar por esse sofrimento todo com muita fé, né? Sem reclamar, sem reclamar mesmo, resignados. E até o último momento acreditando que a vida... E eu acho que era outra vida, né? Que mantinha aquela vela já acesa, era aquela luz. O olhar exatamente para a próxima experiência de uma forma positiva, né? É isso. Né? E passado 10 meses que meu irmão falece, meu pai vem para minha casa, dura 2 meses e 10 dias. Nossa, Edvânia, sabe, que pesado. com a mesma doença, sabe? Porque o câncer é uma doença, Rogério, que passa de uma semana para outra, num estágio terminal, que você tem até medo do que vem acontecer na próxima semana, do que vai aparecer na próxima semana, você está entendendo? Então, é um sofrimento que ele não é esperado, né? Você fica na ansiedade, na ânsia de não saber o que pode acontecer no outro dia ou à noite. Toma, né? inclusive, uma medicação que muitas vezes parece que ela está destruindo, ela não está colaborando para melhorar. A chance, especialmente quando acontece uma situação, né? Eu sei, e eu devo até transmitir isso, que eu tenho conhecimento, que é uma doença que, se você tem o diagnóstico precoce, né, o mais cedo possível, o número de casos que tratam e que as pessoas vivem, têm uma vida plena aí por anos e anos e anos, é muito grande, é mais alto do que aqueles que morrem. Você está entendendo? Então, não é uma doença... É importante usar isso, Edvânia, até para dar um recado para quem estiver nos assistindo, né? Porque às vezes a gente vai deixando a saúde para segundo plano, né? A gente fala muito de saúde mental, mas a saúde física também é imprescindível, né? Sem dúvida nenhuma. E por falar em saúde mental, Edvânia, você está me dizendo que, de muitas formas, você acabou sendo o esteio de muita gente. O esteio emocional, o porto seguro, o lugar de conforto, o lugar de confiança. E como é que você fez com sua saúde mental durante todo esse processo? Olha, muitas vezes eu me enfiei no trabalho. O trabalho foi a minha
E como eu digo, eu vim nessa vida, posso ter que procurar qualquer coisa, mas trabalho eu nunca precisei procurar. Ele bate a minha porta, assim. E é por isso que você tem tanto sucesso, né, Edivânia? O trabalho bate a minha porta. E você nunca deixa a porta fechada. Trabalho, nunca. Mesmo, verdade, meu amigo, você acredita? Mesmo na área de educação, quando eu trabalhava, não tinha que ficar procurando muito trabalho, surgia uma oportunidade, você está entendendo? Era para fazer oficina de leitura, literatura, trabalhava com origami, trabalhava com, sabe, com formação de professores. Bem eclética. Né? E surgia, tenho vaga numa escola, ia lá, participava de uma seleção, um monte de gente conseguia que aquela turma fosse minha. Você está entendendo? Assim, é uma vaga lá na faculdade, é para professor substituto na época, mas era uma vaga, essa vaga aí. Era minha. Você está entendendo? Então, assim, claro, eu tinha todo um esforço, eu tinha que me organizar, eu tinha que fazer um currículo, eu tinha que prestar uma prova, e eu tinha que estar lá e tudo mais, mas assim... A sua disposição sempre foi muito grande, né, Edivânia? Mas o trabalho acabou sendo para você uma válvula de escape? Eu acho que o trabalho acaba preenchendo muito, assim, os meus vazios, as minhas, sabe, acalenta as minhas dores, de certo modo, não tenha dúvidas. E não sei se eu aconselho isso para todo mundo. Sim. Na verdade, eu sou uma pessoa que faço muito o que gosto, né? Minha mãe fala, olha, minha filha, você faz sucesso nas coisas que você faz porque você se apaixona por tudo que você vai fazer. Não é fazer o que você já é apaixonado, é também se apaixonar pelo que você faz. Se apaixonar pelo que faz. Você está entendendo? Eu acredito que as pessoas não são todas que têm essa sorte, né? De se apaixonar, de ser muito feliz, se sentir realizada, né? Essa semana mesmo, uma amiga... já tem um tempo que eu faço uma tarte de amêndoas. Queria até ter trazido aqui para a gente degustar um pouco, Edivânia, mas eu vou te levar comigo. Você vai tomar um café lá e você vai degustar a tarte de amêndoas. E aí, eu fui fazer essa tarte de amêndoas, é bem trabalhosa, sabe? Assim, não é nada que você consiga fazer meio que... rápido. Não, descontraído, não. Você tem que estar muito atento, se passa um processo, perde, sabe? E quando eu vejo aquelas tartes de amêndoas prontas, me dá uma alegria, me dá Que delícia. Ver um processo com início, meio e fim, e um fim esplendoroso. Sabe, assim... Mas é maravilhoso. Eu acho que cozinhar tem disso, né, Edivânia? Você tem o resultado do seu esforço, o resultado da sua escolha, muito rápido ali na tua frente, né? É uma fonte de dopamina também. Mesmo, exatamente. Início, meio e fim. Ter fazer parte de todo o processo, né? É maravilhoso. É muita transformação, né, Rogério? Sim. Então... A gente pode usar até metáforas, né? Do ato de cozinhar com outras coisas na vida, né, Edivânia? Você está usando, né? Você falou que a cozinha te ensinou muito. A cozinha trouxe muito aprendizado, além das técnicas, além da forma de se fazer. Eu acho que sim. Você se deixa ser tomado, né, por aquela energia, né, da comida. Um dos momentos de formação mais interessantes que eu participei em Portugal, que eu fiz várias formações lá nessa área, eu entrei no voo com o Pedro. E naquela época ainda tinha um jornalzinho, sabe, impresso, ali na cadeira e tal, e eu pego o jornalzinho e falei, Pedro, olha o que vai acontecer no Porto nesse final de semana, um evento chamado Essência do Gourmet. E esse evento, meu amigo, tinha lá os grandes chefes do país, na cidade que eu ia estar, no salão, coisa mais linda da Palácio da Bolsa. Mas, Ivana, é interessante como as coincidências acontecem com você, né? Você ter conhecido o Pedro também foi uma coincidência, não foi? Olha, essas coisas eu acho que a gente já está aberto, né? Para que as coisas aconteçam. Você é muito otimista, seu coração é muito aberto. Acreditar que a vida flui, que você merece ser feliz, né? Ter esperança sempre, né? Eu acho que uma das formas, inclusive, que eu lidei com a questão da dor, das dores na vida, foi essa crença. Você está entendendo? De que
todos nós passamos por momentos, né? Bons e menos bons. E você dá conta de lidar Momentos com menos... bons e menos bons. É, Gostei dessa teoria. né? Porque Sim, tudo é aprendizado, né, Edivane? é tudo aprendizado e é tudo passageiro. Sim. É tudo muito passageiro, né? E olha, ano que vem faço 60 anos, amigo. Eu olho, né, para a história, vejo o que ainda virá, né? O que eu ainda e eu sabe assim, merece uma tomada de consciência, claro, né? O corpo pede, inclusive, né, mais atenção, mais cuidado e tudo mais. Mas, por outro lado, é essa certeza de que passa. Passa. E passa o bom e passa o menos bom. O menos bom. E é Mas isso. E o sentimento de gratidão que eu acho que eu tenho por tudo, sabe? Eu sou grata por tudo. Eu acho que... E tem o Eduardo Galeano, né? eu amo. Eu sou mesmo. Ainda não fui ao Uruguai. Eu tenho vontade. É o Mujica, é o Eduardo Galeano, é Muita esse gente povo boa, ali, né? é o próprio vinho, né? A uva Sim. taná É, nos convida. Mas tem uma frase que diz assim: o que importa não é o que fizeram com você, mas aquilo que que você faz você com o que faz, fizeram. né, com os acontecimentos, né? Não é nem o que acontece, né? O que importa não é o fato acontecido, né? É o significado que a gente dá, vai né? fazer total diferença é a sua atitude, né? Eu fico vendo, por exemplo, aquele casal, a Kátina e a Jeane, né? Que tiveram as malas, Ah, sim. os tickets das malas trocados, estiveram presas, né, na Alemanha. São pessoas que eu admiro, muito queridas, né? Que eu, inclusive, frequento a Academia da Fáscia, que eu tô meio assim, mas eu preciso me cuidar e é lá. Mas elas vejam o movimento que essas meninas estão fazendo, né? Para a questão da segurança nos aeroportos. Você está entendendo? Então, Utilizaram uma diversidade em prol de algo maior. saíram de lá, com certeza, os trapos, por um lado, mas por outro lado, com uma força que elas foram tomadas e que semana passada estavam no Congresso lutando, né, por essas questões, por legislação que proteja, né, as pessoas e tudo mais, porque é muita injustiça que acontece. Demais. Né? Então, e eu, assim, a questão da injustiça sempre foi algo que me... Sabe, assim, sempre que eu vejo uma questão de injustiça, eu sou tomada de uma energia, sabe, que me impulsiona para ir para cima, amigo, sabe? Leoa mesmo. Mesmo, verdade. E não é assim porque é com o meu filho, ou é porque é o meu amigo, não. Conhecido, desconhecido, é com a injustiça, então, né? eu penso que a injustiça é uma maneira de você sentir dor, Sim. né? Especialmente, não precisa ser contigo a injustiça, né? Normalmente você olha para uma situação e você vai para cima mesmo na hora, você não quer nem saber. Não é verdade? Isso é tão raro hoje em dia, né? As pessoas vivem nos seus lugares mais narcisistas, egoístas, acomodados. Ali, você tá entendendo? Assim, não é comigo, então não é, me abstenho, né? Nessa última viagem que eu fiz com o Pedro a Portugal, nós passamos por Recife. Estávamos lá fomos almoçar com uma pessoa que pretende ser nosso representante e sentamos lá. Ao entrar era num shopping, um restaurante. Ao entrar no shopping, eu passei por uma mãe e uma criança e eu percebi a criança muito inquieta e meio chorosa. Uma menininha bonitinha assim, sabe? E a mãe meio assim. Eu passei e aquilo ficou em mim, aquela cena. No que nós entramos, eu sentei numa cadeira, numa mesa, que eu via as duas lá fora. E eu me distraí olhando umas mensagens, respondendo umas coisas que eu precisava encaminhar. E quando eu levantei a cabeça, dei de novo com as duas lá ainda, naquele lugar. Na mesma situação. E aí a mãe já chorava também. E aquilo foi me tomando, Rogério, aquilo foi me tomando, aquilo foi me mexendo comigo. E passaram mais uns 10, 15 minutos e nada. E aquela mãe com aquela menina inquieta ali. E eu olhei as horas, imaginei que aquela criança estava até sem almoçar, ou estava com sede, sei lá. Me levantei,
Primeiro eu pedi o garçom. Falei, olha, você poderia levar uma aguinha para aquela menina lá fora? Ele disse, olha, eu não posso ir lá fora. Então me traz a água, uma garrafinha. Trouxe a água e eu me levantei, fui lá fora. Perguntei para ela, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? E dei a água para a criança. Ela disse, olha, minha filha é autista. Eu estava aqui num tratamento que ela faz aqui e eu estou tentando ir embora, eu não consigo. E eu fui pedir ajuda ali para uma pessoa e ela me disse um monte para mim. Nossa. Que eu queria estar no shopping com a menina, falou um monte de coisa para mim, para eu criar vergonha. Aí eu falei para ela, então o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Aí ela disse, eu preciso ir embora, eu estou tentando aqui chamar pelo aplicativo, mas eu não consigo. Aí fui lá no táxi, que tinha um táxi assim, sabe? Tinha uns aplicativos, mas tinha lá um táxi. Aí fomos lá nós duas, um lugar muito movimentado. Falei, qual que é o bairro que você mora? Quanto que o senhor cobra? Falei, olha, é o seguinte, eu estou querendo ajudá-la, mas o senhor vai me ajudá-la. Faça a sua parte também. Não vai me cobrar caro não, porque faça a sua parte. Estou fazendo bem. Nós estamos aqui os dois agora para resolver ambos, né? uma criança pequena, a mãe está aqui desse jeito, sabe? E eu sei que naquela hora resolvemos a situação, ela foi embora. O que me custou, Rogério? Absolutamente nada. Fala para mim. E tem... Cada vez mais a gente se depara com a invisibilidade social, né, Edivane? Que é uma questão que para mim dói demais. Eu sempre tive o hábito de perguntar o nome dos moradores de rua. O Pedro. O Pedro também faz isso? Demais. Porque essa é para mim, uma das maiores invisibilidades que existem é essa, da pessoa deixar de ter nome, sabe? A pessoa se despersonaliza de uma forma que toda a história dela parece que foi em vão. Olhar nos olhos de alguém, chamá-la pelo nome, é o mínimo de dignidade e respeito que a gente tem que ter por alguém, sabe? E essas pessoas se tornam realmente invisíveis. Tem até aquele psicólogo social que... Eu não lembro de que universidade, mas ele ficou durante um tempo se vestindo de... Mendigo. Eu acho que foi de... pessoal da limpeza. Teve esse do mendigo também. Na universidade que ele lecionava, ele se vestiu com um uniforme de limpeza. Ninguém nunca reconheceu. Ninguém reconheceu. Passava por ele era invisível. Então, a indiferença humana e tem se tornado cada vez maior a partir do que eu vejo, por conta dessa luta particular por grana, por sucesso, por visibilidade. E muitas vezes a minha visibilidade me adormece na visibilidade que eu tenho em relação ao outro. Sabe o que mais? Isso aqui, ó. Sim. As pessoas vivem com a cara no celular. Sim. Elas não olham, às vezes, nem para o amigo, nem para o pai. Nem para a esposa que está sentada na frente da pessoa. Tem piorado mais ainda. Nós, quando abrimos o Portucave, passava por lá o Tiago, que ninguém sabia que era o Tiago, até um dia o Pedro chegava e falava assim, como é que é o seu nome e tal, sabe? E aí é o Tiago tal, e aí a gente dava bermuda pro Tiago, uma camiseta, perguntava pro Tiago o que ele precisava, ele queria sempre só umas moedinhas, ele nunca queria nada demais, às vezes nem comida ele pedia. E aí, mas o Tiago passava sempre para lá, para cá, para lá, para cá. Um belo dia o Pedro resolveu que queria dar um banho nele, sabe? Tiago, vamos tomar um banho, porque... presta atenção e tal, não sei o que, sabe? E o Pedro queria mesmo levá-lo lá para dentro para ele tomar um banho e tudo mais. Ele não aceitou ajuda, mas o engraçado foi um dia que o Pedro passou a máquina no cabelo, foi perdendo, né? Foi ficando calvo e tal, até que um dia o Pedro passou a máquina e aí ele achou o máximo, sabe? Deu um grau, disse assim pro Pedro, né? Passado uma semana, ele chegou lá, passou a máquina e disse... Deu um grau. Achei o máximo essa maneira dele se identificar, você está sim, entendendo? Sim.
E passou a ser uma pessoa que depois, na pandemia, ele desapareceu. Até hoje a gente fica indagando, mas o Pedro quis saber quem era a mãe dele, queria levá-lo até a mãe dele, que era no interior. Pedro também é uma pessoa muito sensível, né, Edivane? Absurdamente, é um humanista, ele é cônsul de Portugal, você sabe, sim. né? E o trabalho dele é um trabalho humanitário fantástico. Falo para você, admirável. Nesse aspecto também, nós dois, eu acho que a nossa união potencializou essas ações sociais, Que sabe? maravilha. Rogério, porque aí Eu ele quero vai... depois trazer o Pedro aqui também. Ele tem muita história boa. Ele é cônsul de Portugal. Ele foi piloto profissional de rally na Europa. Exatamente. E tá aqui agora, parado, sentado, com o joelho doente, atrofiando. Falei pra ele semana passada. Amigo, vamos jogar um basquetinho, vamos fazer alguma coisa. Precisando, mas eu penso que esse olhar para as pessoas em estar, né, numa situação de risco e de exclusão social é fundamental, e nós temos que sensibilizar as pessoas para isso. Sim, eu acho que e isso você faz, assim, como você faz as outras coisas, de uma forma leve, natural, não é forçado. E a Margarida pequena, a Margarida já com 4, 5 anos, ela se incomodava com as pessoas na rua. Sabe? E a gente conversa sobre isso. E eu acho que isso você vai passando desde criança mesmo, sabe? Desde entender que aquelas pessoas não cabe julgamento, não cabe você olhar com amor. Eu lembro, Edivane, você contando isso na educação, né? Desde pequeno. A Carol, minha filha, um dia a gente estava andando de carro pela cidade, ela chorando, começou a chorar. Falei, minha filha, por que você está chorando, meu amor? E ela falou, pai, meu coração corta quando eu vejo pessoas prateadas. Ela vendo aquela pessoa, o pessoal pinta o corpo de prateado para fazer estátua. É verdade, ganhar o dinheiro. Para ganhar o dinheiro. E ela tinha 8 anos. Pai, meu coração corta quando eu vejo uma pessoa prateada. Então, realmente um olhar que não era um olhar de... Olha que legal, que divertido. Você próprio nunca tinha olhado aquilo, achando aquilo uma arte. Uma arte, né? Mas para ela sentiu na pele. Sentiu, né? O que seria você ter que mudar a cor da sua pele, mudar a cor da sua pele para poder para ganhar o seu dinheiro. Eu também me incomodou sempre. Eu lembro. Fica aí a dica, pessoal. Vamos olhar para as pessoas prateadas de uma outra maneira. Eu lembro quando eu tinha 4 para 5 anos, contam essa história, que eu morava num condomínio fechado, no Privé Atlântico. E aí, primeiro condomínio de Goiânia, e eu fui educado na rua, foi muito gostoso. Aí, eu tava passando, meu pai fala que eu tinha uns 5 anos, e a gente indo para casa. E eu cheguei em casa e comecei a chorar, pedindo pipoca, pedindo, papai, eu quero pipoca. Menino, que pipoca? Papai, eu quero pipoca. E, não, tua mãe pode estourar a pipoca pra você. Não, eu quero pipoca daquele moço. A gente passou por um senhor velhinho, empurrando um carrinho de pipoca lá dentro do condomínio. E eu não queria pipoca. Você queria dar um dinheirinho? Eu queria dar um dinheirinho pra ele. E foi interessante que minha mãe me contava que a gente, quando foi comprar, ela entregou o dinheiro e ele começou a fazer pipoca. Eu falei, não quero mais pipoca. Pode ficar com o dinheiro. Que engraçado. Tinha 5 anos, mas educação empática, educação de amor. Uma educação onde a gente olha para o outro com humanidade, né? Eu acho que isso você tem de sobra, o Pedro tem de sobra. Gente, para quem não conhece esse casal pessoalmente, fica o convite para vocês visitarem o Porto Cave. Edivânia geralmente está lá na cozinha, mas ela sempre vem para acolher. Também, né, e eu vou fazer a propaganda, Casa Nogueira. Para quem gosta de produtos portugueses, não tem lugar mais incrível para vocês irem. Vinhos, louças, café com pastel de nata. Café com pastel de nata. Pastel de nata de Edivânia, eu vou te falar, ninguém faz. Fica a dica para vocês. e principalmente, o mais gostoso desse lugar são vocês. Obrigada, né? meu amigo. Porque é tão gostoso você conviver com gente que gosta de gente e que sabe ser gente. E é tão raro isso hoje em dia, né?
Então, desse mesmo jeito, eu digo que é um prazer estar com você aqui, Edivânia. Obrigada. E se você puder dizer, assim, em poucas palavras, algo que você gostaria que ficasse no coração das pessoas que estão assistindo o Fala Psi, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? De experiência de vida como um legado para você deixar para quem está nos assistindo? Eu acho que o sentimento de gratidão, né, pela vida, né? Você está dizendo que o Porto Cave é esse lugar e nós somos essas pessoas, e eu vejo, por exemplo, o Porto Cave como um lugar onde traz pessoas que são presentes na nossa vida, verdadeiros presentes, Amigos assim, com presentes. laço, assim, sabe? Então, se por um lado tem o lado de um trabalho, às vezes, bem, sabe, cansativo Exaustivo. e tudo mais, exaustivo, né? De dias e noites e fins de semana e feriado e tudo mais, mas o que fica são os melhores momentos. E eu acho que assim tem que ser com a vida toda, né? Sim. E com as pessoas, né? A gente olhar, ter olhos e coração, né? E alma para aquilo que é bom. Sim, é um olhar otimista para a vida, um olhar Sim. otimista para o outro, né? Não ficar com isso de que o homem é o lobo do homem e viver o tempo inteiro em posição de guarda. Não mesmo. É abrir o coração mesmo para o outro. Exatamente, né? Gratidão pela vida, pela família, pelos antepassados, pelo hoje, sabe? Eu estou super grata de estar aqui nesse momento, sabe? De estar aqui contigo batendo esse bate-papo muito legal, sabe? O Instituto Suassuna é uma referência para mim, foi já há muito tempo, e então de parabéns, tá? Edivânia, gratidão tenho eu por estar te recebendo aqui, uma pessoa que eu amo, admiro e aprendo. Todas as vezes que eu te encontro, eu acho que esse mesmo aprendizado, todo mundo que está nos assistindo aí está sentindo no coração também. Por essa forma leve, bonita de ver o mundo que você tem. Então, parabéns por ver a vida dessa forma. Obrigada, meu amigo. Você sabe que eu amo você, amo o Pedro, amo sua família. E para quem quiser conhecer a família de Edivânia, fica o convite. Casa Nogueira e Porto Cave. Fica ali no Marista. Agradeço a você, Edivânia, do fundo do meu coração, e agradeço a minha audiência, que, olha só, o podcast está crescendo tanto, tanta gente assistindo o podcast, compartilhando, porque é um lugar onde a gente abre o coração. Isso. Com verdade, sem medo de ser julgado, sem medo de ser exposto, né? Cancelado, sabe? Abrindo o coração como seres humanos que nós somos. Então eu agradeço a cada um e cada uma de vocês que estão nos assistindo e que nos assistem semanalmente, todas as sextas-feiras. Agradeço também ao Instituto Suassuna que está realizando esse podcast, e desejo para cada um de vocês que vocês possam ter o coração quentinho e olhar para o lado com gratidão, agradecendo por essas pessoas que estão aí ao seu redor, pelo trabalho que vocês fazem e pela vida que vocês têm. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima sexta-feira.